Bom, pessoal, hoje eu fui no seminário do Eu Escolhi Esperar. E o que eu achei? Não foi tão ruim quanto eu pensava anteriormente, mas também não foi melhor do que poderia. Aguenta aí um pouquinho que eu te explico como é que foi. Bom, pessoal, o Eu Escolhi Esperar esteve hoje aqui em Vitória da Conquista, então eu fiquei muito animado para ir porque é um evento, é um movimento evangélico um tanto grande, conhecido nacionalmente, né? Trata-se de um assunto que eu tenho muito interesse, que é a questão de relacionamento, namoro, sexualidade. Eu já tinha ouvido várias críticas a respeito do movimento e apesar das críticas parecerem interessantes, eu via que, na verdade, eu não conhecia de fato o movimento. Então, eu senti a necessidade de conhecer, quem sabe até mesmo quebrar alguns possíveis preconceitos que eu estava tendo, né? Eu paguei apenas R$20 no ingresso, então não foi algo caro. O evento se estendeu por todo o dia em 3 momentos. O primeiro momento das 10 às 12, tendo um intervalo até 1h30, depois das 1h30 até as 3h30, tendo um outro intervalo até as 4, depois das 4 até 5h30? É, mais ou menos isso. Tinha um momento de música, de louvor, com alguns cânticos, né? Tipo... Pra direita, pra esquerda, pra minha frente, para trás, por todo lado, sou abençoado. Tal. Aí depois tinha um pequeno vídeo, em todos os momentos teve vídeo, um vídeo curto, um clipe, seja uma matéria que entrevistaram o movimento Eu Escolhi Esperar, ou seja um vídeo, né? Um sketchzinho. Teve a respeito de relacionamento, né? E depois teve a palestra que... não sei, foi um negócio bem diferente, não foi bem uma palestra, peraí que eu explico. E depois teve outro momento de música e oração e louvor e intercessão e apelo e... pois é. Inclusive eles foram bem pontuais, isso foi interessante também. 10 horas em ponto começou. Mas a primeira coisa que eu notei foi que foi construído dentro de uma, digamos assim, uma estrutura religiosa neopentecostal. Então os cânticos tinham teor neopentecostal, a linguagem tinha um teor neopentecostal, todos os aspectos da espiritualidade tinha essa marca neopentecostal, né? Então, por exemplo, eles profetizavam, teve apelo, né? Vem aqui ao altar colocar as suas... angústias, né, a sua culpa, tudo que você já viveu no passado. Então, tipo, vire pro seu irmão ao lado e fale não sei o que, fale você é bonito, e fale essas coisas bem características do movimento neopentecostal, né? Inclusive, mais ou menos umas 13 vezes eles mandaram olhar pro irmão do lado e falar alguma coisa. Eu tava achando isso já meio chato. Mas enfim, logo no primeiro momento, quando o Nelson, né, que inclusive é tipo o cara, né, o porta-voz, o fundador, o cara do negócio, né, do Eu Escolhi Esperar, quando ele começou a falar, eu achei interessante que ele falou pra quem é o evento, né? E algo interessante que ele falou é que o evento o movimento não é para quem é virgem. Muitos dos que estão ali, na verdade, nem são, né? Então, o evento é para quem quer ter um relacionamento sério, quer esperar, né? Eu escolhi esperar. Quer esperar pela vontade de Deus, quer esperar para ter um relacionamento sexual apenas dentro do casamento, quer esperar pelo momento do casamento. Então, tipo, não é para quem quer ser solteiro a vida toda, né? Inclusive, tal conceito foi visto como misericórdia, né? Solteiro não, e tal. Isso me assustou um pouco, porque pareceu que ser solteiro em si era algo ruim, mas o próprio Nelson apresentou depois um livro, né? Dentre os vários livros que foram apresentados, apresentou um deles falando sobre o que podemos fazer como solteiros, né? Como o solteiro pode ser algo usado, né? Pra glória de Deus, de uma certa forma. Mas, obviamente, né? O evento não é pra quem pretende ser solteiro, ou pra quem tem o dom de celibato, ou pra quem não está pensando em relacionamento. Eu Escolhi Esperar é pra pessoas que esperam pelo casamento, é pra pessoas que querem ter uma vida sexual apenas no casamento, querem se privar, querem se resguardar, querem viver em castidade. Então é tudo voltado para relacionamento. Quem não tá interessado, nem vai. Algo que foi muito falado é que esse movimento é para quem quer um recomeço. É para aqueles que começaram errado, mesmo pessoas que são virgens, mas que cometeram pecados, pessoas que são virgens, mas não são puras em sua sexualidade, em seus relacionamentos, pessoas que querem se arrepender e recomeçar com Deus, né? Então isso foi algo muito falado e eu achei bem bacana. Algo que foi falado interessante é que aqueles que praticam o sexo, né, antes do casamento, acabam tendo alguns problemas no casamento,
ele falou dos seus problemas, de por que é ruim, e ele falou também de por que é bom se guardar, né, para ter apenas a questão da sexualidade, né, aflorada mesmo e vivenciada apenas em um contexto de casamento. Então, ele fez esse comparativo, eu achei bem interessante também, porque é muito central, né, é praticamente o pressuposto que mantém esse movimento, né, porque o sexo é bom para o casamento. Então, por isso, eu escolhi esperar. E algo que foi muito falado também foi sobre a questão de escolhas. Como é que eu me mantenho puro? Como é que eu luto contra o pecado? Como é que deixo de fazer aquilo e começo a fazer isso? Você precisa fazer escolhas. Como é que eu me relaciono com a pessoa certa? Você precisa fazer escolhas. Então, escolhas foi algo muito marcante, assim, em quase todo o evento, praticamente. Amor não é coisa de sorte, é decisão. Santidade é uma escolha, né? Inclusive, algo muito parecido com o livro A Batalha de Todo Adolescente, que é o livro que tá até aqui atrás. Eita, puxa. Um discurso muito parecido com esse livro aqui que eu li recentemente. Santidade é baseado em escolhas, mas eu não quero falar desse livro aqui agora. Sobre a parte da fala do Nelson, né? Eu falei palestra entre aspas, por quê? Porque basicamente ele respondeu perguntas. Eu achei interessante em um primeiro momento que ele selecionou algumas das perguntas que mais são feitas para ele apresentar a ideia do Eu Escolhi Esperar. No princípio, tudo bem. Só que depois, em todo o evento, na parte da tarde no primeiro momento, na parte da tarde no segundo momento, e todos os 3 momentos foram respondendo perguntas. E aí eu já não achei muito legal, porque, a meu ver, limitou muito o assunto, né? Então, em todo momento, o que foi o evento Eu Escolhi Esperar? Foi o Nelson respondendo perguntas sobre questões de relacionamento sentimental e sexualidade. Basicamente foi isso. Claro, eu não quero aqui criar uma má imagem, né? Dizer que chato, fica lá respondendo assim. Não, pode, não pode. Não foi assim. Ele respondia as perguntas e ele expandia um pouco mais. Ele usava a pergunta como um pretexto para entrar no assunto, né? E aqui eu falo um pretexto, não de uma forma pejorativa, né? Algo bacana que aconteceu, né? Ele recebeu alguns papéis com perguntas, né? Que o pessoal tava mandando. E ele selecionou isso, né? Tinha um que tava bem assim, ele leu lá na hora, né? Estou querendo namorar a garota da segunda fileira à direita e tal e tal. E falou onde é que tava a menina. O que eu faço, né? E tipo, foi engraçado que ele ficou na segunda fileira, né? Deixa eu ver quem é e tal. Só que isso foi no período da manhã, ele foi responder à tarde e provavelmente a pessoa não estava mais no mesmo lugar. Eu achei meio doido ele ler essa pergunta, né? Obviamente o cara que tava falando isso estava de zoeira, né? Obviamente, eu espero, né? Só que aí foi até um motivo de risada e tal, foi descontração assim. Mas ele usou disso para falar sobre como nós devemos buscar a pessoa com quem queremos ter um relacionamento, né? Isso foi bem legal. E ele falou que não somos como o mundo, né? O mundo é que é assim, olha pra menina, gatinha, eu quero namorar. Aí olha pra outra, não é muito gatinha, não quero. Olha aquele cara, bacana, eu quero namorar com ele. E no contexto cristão não é assim, né? Relacionamento, namoro é para o casamento. Então você precisa conhecer, você precisa saber da família daquela pessoa, você precisa saber de como ela ama Cristo, né? Então ele usou disso como um pretexto para falar de como nós devemos buscar uma pessoa, né? E ele recomendou o livro dele também, que tem um livro Como Achar a Pessoa Certa e tal. Eu não lembro agora, o livro vai aparecer aqui. Esse livro. Mas assim, foi legal em um primeiro momento, eu achei, mas em todo o evento eu não achei tão legal. Eu esperava um pouquinho mais, eu esperava algo mais aprofundado, pelo menos eu esperava. Eu esperei. Vamos lá, mas dentre as respostas tinha, por exemplo, um evangélico pode namorar um católico? Isso é julgo desigual? Eu achei essa pergunta interessante e a resposta dele foi: pode. Mas é complicado. Pode porque o católico não é considerado um incrédulo, logo não é julgo desigual porque você está casando com alguém que está também em Cristo. Vai ser complicado, por exemplo, na criação de filhos, onde você vai congregar com seu marido, com a sua família, né? Se você vai estar na igreja católica, se vai estar na igreja evangélica, não pode ir um para cada igreja. Então pode, mas é complicado, você tem que saber se resolver. Não sei bem se eu concordo com isso, afinal somos protestantes, e aqui somos, eu coloco a mim como presbiteriano, né? Não sei bem se eu posso falar por todos os evangélicos, né? Ainda mais nos dias de hoje, que os evangélicos são um tanto complicados e não tão firmados em suas convicções, mas como protestante eu estou separado, né? Os protestantes, eu como tradição protestante estou me separando de Roma, né? Então eu não comungo dessa mesma fé. Então, minha opinião, eu não concordo com ele. Eu acho que é julgo desigual, sim. Seguindo, idade pra namorar. Eu achei essa pergunta muito legal, né? Ele disse, quem é que pergunta isso, né? Qual é a idade certa pra namorar? Ninguém com mais de 20 anos pergunta isso. Obviamente, quem pergunta tal coisa é um adolescente, alguém muito novo, né? E ele falou o seguinte, olha, namorar na adolescência não é pecado.
é burrice. Por que é burrice? Porque se alguém está na adolescência, obviamente, né, naturalmente, espera-se que essa pessoa esteja em um processo de amadurecimento. Então não tem como essa pessoa discernir se uma outra pessoa, ou quem será a pessoa, que ela vai passar toda a sua vida. Então ainda está uma pessoa que precisa amadurecer emocionalmente, ela precisa amadurecer espiritualmente, ela precisa amadurecer fisiologicamente, né? Ele citou o exemplo de que toda gravidez na adolescência é uma gravidez de muito risco. Então ele não recomenda de forma alguma, mas também ele não vai dizer que é pecado, né? Eu achei muito interessante ele abordar todas essas questões. Eu particularmente acho que o amadurecimento é um ponto-chave nessa questão de idade. A pessoa pode ser bem madura e sendo muito nova e assim se relacionar? Pode, mas nos dias de hoje é uma exceção. Então eu ficaria com o pé atrás, né? Mas fica aí, né, no ar para você pensar. Então foi perguntado também sobre alma gêmea. Existe uma alma gêmea? Existe uma pessoa certa? Não existe esse negócio de tampa da panela, não existe esse negócio de a outra metade da laranja, né? Ele deixou isso bem claro. Eu achei isso legal também, né? Ele falou sobre os princípios bíblicos que Deus nos dá para nos orientar nessa questão de decisões. Outra coisa legal, né? Uma pergunta que foi mandada lá. Bom, eu estou gostando de um rapaz e ele falou pra mim que não quer nada comigo para seguir em frente. E só que eu acho que tem alguma coisa ainda. O que eu faço? Algo muito massa que ele falou foi que, se você ouvir um não de um rapaz, de um cara, então esse não é certo. Cai fora, porque um não de um homem é decisivo. Eu achei isso muito interessante, porque tem toda a sua verdade, né? Uma mulher fica meio em dúvida, né? Fica aquela amizade, fala, não, eu não penso nele, né? Só penso como amigo e tal, e depois acaba mudando de opinião, né? Eu quase passei por uma experiência parecida com essa, mas para um homem é bem diferente, né? Porque o homem é aquele cara que, nesse aspecto, é mais decisivo. Se o homem fala não para uma mulher, é não mesmo. Mas enfim, eu não posso comentar aqui todas as respostas, né? Foram várias, eu anotei algumas interessantes aqui. Mas se você tiver interesse, eu posso comentar mais respostas sobre essa. Então comenta aí embaixo o que você acha. Mas seguindo, algo que foi muito falado também, e foi muito marcante na fala do Nelson, é que ele disse que não vai ficar de moralismo. Ele não está ali para falar o que pode, o que não pode, não está ali para dizer que aquilo é pecado, aquilo não é pecado, isso não deve, regrinhas, não é a proposta dele. E talvez isso seja um tanto esperado para um movimento que fala sobre castidade e sexualidade apenas, né, no casamento. Mas o problema disso, e eu considero um problema, né, é que ao fugir do moralismo, e nos dias de hoje, acaba sendo um tanto complicado fugir de ser acusado de moralismo, porque não dá pra você fugir disso e ao mesmo tempo manter os padrões da lei de Deus. Hoje em dia, para ser acusado de moralismo, basta você afirmar os 10 mandamentos, por exemplo. Se você afirmar, por exemplo, que alguém que comete adultério é pecador e é digno do inferno e da ira de Deus pelo pecado que cometeu, você vai ser acusado de moralista. Se você dizer, por exemplo, que cometer injustiça ou ser desonesto, você vai ser acusado, você é digno da cruz, você vai ser acusado de moralista. Se você dizer, por exemplo, que usar o nome de Deus em vão, sem ser honroso, ou de uma maneira, usar o nome de Deus de forma desrespeitosa e à toa, fazendo brincadeira, fazendo chacota, você vai ser acusado de moralista. Então, eu acredito que não dá para manter o padrão da lei de Deus com fidelidade e não ser acusado de moralista. Com isso, o que eu quero dizer? Quando o Nelson quer fugir de ser acusado de moralista, e eu acho que faz muito sentido, uma vez que a mídia, de certa forma, está observando esse movimento, quando ele foge disso, ele acaba também se distanciando um pouco da rigidez da lei de Deus. Ele não se distancia da lei de Deus, porque ela foi afirmada em diversos momentos. Mas da rigidez sim, porque em vários momentos ele fala, isso não é pecado, ou então, ficar é pecado, né? Foi uma das perguntas que foi feita. E ele falou, olha, eu não vou dizer que é pecado, eu vou dizer que é burrice, né? Depois ele chegou ao meu ver, uma certa contradição, né? Porque ele disse, eu não vou dizer que quem fica vai pro inferno. Por quê? Vai pro inferno? Vai, ele afirmando, né? Mas eu não vou ficar falando isso, porque eu não sou favorável a essa teologia do medo. Ele usou esse termo, né? Mas o problema, Nelson, é que existe um aspecto de teologia do medo. Nós somos chamados a temer a Deus, que é fogo consumidor. Esse Deus que não se zomba, o que o homem plantar, ele há de colher. Então
Então existem alguns aspectos na escritura que chamam o homem a temer mesmo a justiça, a lei de Deus, né? A ira de Deus. Então o fato dele querer fugir de ser acusado de moralista acabou deixando um pouco solto. Eu não vou dizer que ele foi liberal, eu não vou dizer que ele foi libertino, mas o discurso dele acabou ficando assim, alguns aspectos um pouco sem firmeza. Acho que esse é o ponto. Firmeza e convicção daquilo que é pecado, daquilo que Deus abomina e daquilo que Deus ordena. Inclusive, mesmo ainda dentro desses aspectos, ficou parecendo que Deus apenas era sugestivo em seus princípios de santidade. Então, por exemplo, né, ele falava, olha, você ficar é algo legal? Não é legal pra você, você considera que não é algo legal porque você quer agradar a Deus. Mas ao mesmo tempo ele não falou que não era pecado. Enfim, houve um momento, né? Outro momento ele disse que sim, mas é uma confusãozinha. Mas parecia assim que fazer a vontade de Deus não é necessariamente deixar de pecar, é simplesmente tomar uma decisão melhor, fazer algo que seja mais agradável a Deus, né? É como se fosse uma escolha de roupa. Minha noiva não gosta que eu me vista dessa forma. É pecado eu me vestir dessa forma? Não é pecado, mas já que ela não gosta, eu vou vestir de uma forma que agrade a ela, né? Mas não é assim com a lei de Deus, né? A lei de Deus são mandamentos, são ordens. Aquele que desobedece está pecando, né? É digno de punição e eu acho que isso é necessário também. Eu acredito que existem esses dois aspectos da lei, né? Um aspecto é mais autoritativo, né? Faça porque eu mando, faça porque a Bíblia diz. E existe um outro aspecto que diz também, né? Faça porque é o melhor, faça porque esse é mais sábio, né? E eu acho que o aspecto de cá foi muito valorizado em detrimento do de cá, né? Então fica esse ponto aí que eu achei um tanto negativo. Bom, a forma do Nelson, né? Como é que ele falava? Uma linguagem jovem, né? De uma forma bacana, né? Muito acessível a forma que ele falava, né? Não houve dificuldade alguma de entendimento, de termos, bem legal. Uma abordagem bem franca, né? Então ele ia direto ao ponto, falava das coisas, né? Então, por exemplo, se alguém fazia uma pergunta, ele não ficava de rodeio, né? Ele ia direto ao ponto e respondia, citando nomes, né? Então é uma abordagem bem franca e direta, né? Que é algo interessante, que é necessário, né? Às vezes a gente fica assim, não pode ter algumas coisinhas assim dentro do namoro, né? E ele falava, olha, é complicado se você ter um namoro que envolve mão ali, mão cá, e beijo aqui, beijo cá, né? Então ele era bem direto, né? Isso é bom. Agora um outro aspecto também, né? Que ele sempre trazia uma abordagem muito bem humorada, né? Então ele fazia piada, fazia graça, né? Todo mundo, toda hora caía na gargalhada e batia palma, é isso aí, né? E tinha uma parte que ele falando assim, olha, homem que fica, né, mantendo a menininha aí, não toma decisão e tal, é sem vergonha, tem que tomar vergonha na cara e tomar uma decisão. E as menininhas, é isso mesmo, e tal. Né? Isso acabou cativando muito o público, né? Todo mundo, deu pra ver, né, na massa em geral, né? A galera gostou bastante. Agora, ainda nessa questão de humor, eu acho que foi um pouco complicado porque, por exemplo, ele fazia muita piadinha, usava alguns termos a respeito dos órgãos sexuais, a respeito do ato sexual, de uma forma muito banal, e isso não é legal, porque ele mesmo falou várias vezes, né, de como o sexo é algo lindo, é algo belo, é algo glorioso, é um presente de Deus, só que a forma que ele falou em alguns momentos acabou banalizando essa coisa linda, bela e tal, né, e de forma desnecessária, foi mais pra incutir o riso mesmo, né, e nem precisava, né, mesmo se ele não falasse aquilo, né, ele conseguiu fazer algo bem-humorado, bacana, não era necessário, né, algumas piadinhas, algumas insinuações, alguns gestos, né, que ele fez assim, que foi mais para atiçar o riso, de certa forma desvalorizando, né, tirando esse aspecto de reverência, eu diria, a se tratar de um assunto tão delicado e tão sério, né. Não acho que isso é ser santarrão, né, santo demais. Ele mesmo falou, olha, quem é muito santo acha que não pode falar não pode falar de vagina, não pode falar de pênis, não pode falar de sexo e tal. Quem acha que isso não pode ser falado, nem venha no período da tarde, né? Porque tem gente depois que fica reclamando. Bom, essa minha reclamação não entra aí, porque eu acho que sim, pode e deve falar desses aspectos, porém não da forma que ele tratou, né? Fica aqui essa outra crítica, pequena crítica aí. Mas então, concluindo, o que eu achei? Achei proveitoso? Eu achei de certa forma proveitoso, né? Eu achei simples, né? Não é tão profundo, né? Mas
tem o seu proveito, né? Bom, o dia inteiro nesse seminário, né? Então, certamente eu saí de lá pensando em um monte de coisa, né? Refletindo em algumas coisas. Eu achei interessante, teve o seu proveito sim. É errado participar e tal, né? Já que eu coloquei essas críticas aí. Não é errado. Não diria assim que o que ele falou foi errado, né? Na verdade, em uma boa parte, né? Em geral, assim, talvez uns 80% da fala dele eu concordo. Eu acho legal, eu acho que existem pessoas que precisam desse tipo de abordagem. Eu não falo das piadas, das críticas que eu falei, mas eu falo da abordagem sincera, franca, direta ao ponto, né? Falar exatamente sobre esses assuntos. Bom, sobre profundidade, não tem muito, né? É uma coisa mais direta mesmo, né? Sobre isso aqui, sobre isso aqui, Houve um aspecto, assim, de aprofundar um pouco mais em detalhes, mas não foi em aspectos bíblicos teológicos, né? Foi em aspectos fisiológicos e biológicos. Então ele falou bem sobre o beijo, né? De como o beijo afeta nossos hormônios e toda a nossa fisiologia. Falou sobre o sexo também nesse aspecto. Isso foi interessante, é um pouco de profundidade, mas profundidade teológica, não. Houve seus fundamentos, né, a respeito de confiar em Deus, a respeito da graça de Deus que perdoa e renova a nossa vida, né, mas não muito mais do que isso, né. Bom, pra quem eu recomendo? Bom, se você é adolescente, se você não ouviu muito sobre o assunto, né, e você tem interesse em conhecer, e talvez o movimento, o grupo, né, o ministério Eu Escolhi Esperar esteja em sua cidade e você quer ir, se eu recomendo você ir, eu acho legal, vá, né, anote tudo e converse com seu pastor, converse com sua família. Tem essas ressalvas que eu coloquei, tem algumas outras, mas não dá pra falar nesse vídeo aqui, mas em geral eu acho que vale a pena sim, eu acho que é bacana. Agora, pra quem já tem um pouco mais de estrutura, já ouviu sobre o assunto, alguém que já leu alguns livros, alguém que já tem uma certa maturidade em entendimento sobre sexualidade, vale a pena ir no Eu Escolhi Esperar buscando aprofundar-se mais? Bom, pela minha experiência, eu diria que não. Eu não sei se em outras ocasiões eles fazem um seminário um pouco diferente, abordam de outra forma. Eu não sei falar a respeito dos livros, eles têm vários livros publicados desse movimento. Eu não li nenhum, eu tô falando aqui sobre o seminário. Então, sobre o seminário, né, pelo menos o que eu tive experiência, eu acho que não. Foi bem simples mesmo, bem básico. Talvez você poderia procurar algo diferente. Mas é isso, no geral, eu acho que foi interessante, foi bacana. Foi necessário algumas pontuações, né? Se algumas pessoas ali que estavam presentes não sabiam daquilo, era realmente necessário eles ouvirem aquilo, né? A respeito da necessidade do sexo para o casamento, de como isso é bom, de como Deus se agrada disso, né? Como o desejo sexual é algo bom e que pode ser controlado e deve ser controlado e usado para a glória de Deus. Tudo isso bem bacana. Mas eu acho que faltou um pouco mais de fundamento do evangelho, né? O evangelho ficou muito no cantinho, assim, como sendo apenas um ponto inicial, né? Você tem pecado, você está longe do caminho do Senhor, arrependa-se, creia no Senhor Jesus Cristo, agora venha praticar essas coisas. Eu acho que faltou um pouco mais de evangelho seguindo em diante também, sabe? E sobre isso eu caminho aqui para o final desse vídeo recomendando A Vida Centrada no Evangelho, um livro da Edições Vida Nova, do Robert Thune e Will Walker. Não conheço os autores. Esse livro aqui fala, como o título obviamente sugere, né, de como nós devemos viver e como podemos viver uma vida centrada no Evangelho. Como o Evangelho afeta cada detalhe de nosso caminhar, de como nos comunicamos, de como nos portamos, como vemos a Deus, como vemos a nós mesmos, né? Esse livro é bem bacana sobre isso, um livro simples e fala sobre o Evangelho em toda a nossa vida. O Evangelho não é o ponto inicial, o Evangelho não é apenas o fim, o Evangelho é o nosso viver como cristãos. Bom, então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Esse vídeo foi um pouco diferente, mas a ideia desse programa aqui, o GeoLê Resposta, é trazer uma resposta, né, abordando algum tema e sempre trazendo um livro que complemente ou que dê um insight pra mim pra falar aqui. Se tiver alguma sugestão sobre isso, deixa aí na caixinha de comentários. Se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Temos vídeos aqui toda semana, ou quase toda semana, né? Depender da rotina do Gel ou do casamento, depois aí. Fica aí na tela com os últimos vídeos aqui do canal e falou!